From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Fear not, little flock, whatever your lot. He enters all rooms, the doors being shut. He never forsakes, he never is gone. So carol his presence in darkness and dawn. All things are possible. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Bom dia com Jesus. O Senhor continue nos abençoando mais este sábado de meditação na palavra do Senhor. Como temos sido abençoados até aqui pela palavra de Deus. Deus até aqui é Ebenezer. Até aqui o Senhor nos sustentou. E Ele nos sustenta com a sua palavra. E a palavra do Senhor é o suficiente para tudo que nós precisamos e necessitamos. Ela atende toda e qualquer necessidade da nossa parte. E nós estamos meditando aqui na carta de Tiago, estamos no capítulo 3 e hoje nós vamos dar continuidade. Se você que gosta de acompanhar aí na sua Bíblia, daqui a pouquinho nós vamos ler a carta de Tiago no seu capítulo 3, do verso 5 ao verso 8, aonde nós vamos meditar nesta manhã. E nós vimos, meus irmãos, na nossa última meditação, Tiago falando sobre o domínio da língua. Na verdade, o capítulo 3, do 1 até do verso 1 até o verso 12, está falando do dominar a língua, que é este pequeno órgão, mas que pode trazer grandes problemas. Tiago chega a nos dizer: se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Então, quem domina a língua domina todo o corpo. Este varão perfeito, nós vimos que é maturidade, né? É um varão maduro, uma pessoa madura na fé. Ela sabe a importância de controlar a sua língua.
E do verso 1 até o verso 4, Tiago vai nos deu, na nossa última meditação, uma ilustração falando aí do freio e do leme, do freio do cavalo e do leme do navio, que são pequenos, mas controlam grandes forças. Eles são pequenos, mas eles exercem grande poder. Também falando sobre o freio ainda, né, quanto o leme, eles têm que superar forças contrárias. Foi isso que nós vimos na última meditação, que eles têm que superar forças contrárias. Então, controlar a nossa língua significa ir contra a natureza humana, porque a natureza humana ela é intempestiva, ela é nervosa, ela é ansiosa. Tudo isso faz parte dessa natureza humana, desse homem exterior que deve ser colocado sob o domínio do homem interior. E aí, Tiago, ele encerra dizendo isso, dessas forças contrárias, que a língua humana, ela também deve superar essa velha natureza, porque nós temos uma velha natureza que nos deseja controlar e nos fazer pecar. Nós somos cercados de circunstâncias que poderiam nos levar a dizer coisas indevidas. Sabe, o pecado interior e as pressões exteriores procuram dominar a nossa língua. Cuidado com o pecado interior. Mais adiante nós vamos falar um pouco sobre isso, mas às vezes o pecado interior e pressões exteriores faz com que nós percamos a nossa temperança e então vamos falando aquilo que vem à mente. Veja, nem sempre vamos falando aquilo que vem ao coração. Às vezes falamos aquilo que está na nossa mente, controlada por nossas emoções, e isso acaba trazendo grande transtorno. Então vamos ler para a meditação desta manhã, carta de Tiago, no seu capítulo 3, do verso 5 ao verso 8, que diz assim: Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortal, ou em outras versões, peçonha mortal. Amado Pai Celestial, nós só temos que te agradecer, meu Senhor, mais uma vez podermos levantar pela manhã, ouvir os pássaros cantando, ouvir também, Senhor, o barulho do vento nas árvores. Quão grande, quão maravilhoso é o teu poder, Senhor, de nos sustentar e nos permitir mais uma vez neste dia estarmos te adorando, te louvando. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, através da meditação da tua palavra nesta manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, a gente viu que a língua, ela é um pequeno órgão, mas ela precisa de freio. Ela precisa de freio e leme. Freio porque isso fala de ser guiada. Ela precisa ser controlada. E agora, aqui a partir do versículo 5, Tiago continua ilustrando isso, voltando agora para o outro lado e falando sobre o fogo e o animal. Veja que Tiago vai construindo essa questão do dominar a língua através de vários exemplos. Então ele começou lá o freio com o leme e agora ele vai falar do fogo e do animal nesses próximos versos que nós vamos meditar. Porque o fogo ele pode começar com uma coisa, uma pequena centelha, uma pequena fagulha, e aí ele cresce e pode até destruir uma cidade. Então é uma coisa que começa pequena, mas pode destruir.
é pequeno, mas pode te tirar do caminho. É pequeno, mas pode dominar você. Então lembre-se, às vezes não são as grandes coisas que nos atrapalham, mas são as pequenas que nos impedem de prosseguir e muitas vezes nos causa dano. Dificilmente você vai bater contra uma parede andando, mas você pode escorregar, tropeçar numa pedra, cair e se machucar muito. Ir até morrer se bater a cabeça numa guia, alguma coisa, pode vir até a óbito por causa de uma pequena pedra. Mas dificilmente você andando saudável, em uma condição de saúde normal, andando, você vê uma parede e fala, agora eu vou bater de cara naquela parede. Se você está na sua situação normal, no seu sistema físico, psicológico normal, você não faz isso. Mas tropeçar numa pequena pedra, qualquer um está sujeito e se machucar com isso. Então, pode sim começar pequeno e depois causar uma grande destruição. Começa pequeno, mas depois destrói. E este é o poder da língua que Tiago vai estar nos falando aqui. Ela é como um fogo que ela começa pequeno com uma fagulha, mas ela pode crescer e destruir. Começa com um pequeno comentário. Começa com um pequeno comentário, às vezes dentro da própria casa, sobre uma pessoa, sobre uma circunstância que alguém está passando, e logo em seguida aquilo fica pegando fogo, literalmente, a língua, para depois comentar com outro, com outro, com outro, e aquilo pode então vir destruir uma vida, vir destruir aí uma igreja, destruir uma família. E aí Tiago ele já começa assim também a língua, verso 5, você que gosta de acompanhar, assim também a língua, pequeno órgão, veja, sempre ele traz essa questão do pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Veja, como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Então começa pequeno, mas destrói. É isso que o verso 5 traz para nós. As palavras elas são como incêndios, né? Veja no verso 6 aí. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. Isso aqui é muito importante. Vamos parar um pouquinho neste mundo de maldade, porque a língua, ela representa, ela expressa toda a perversidade do mundo, toda a carreira da existência humana. Então, é bom a gente lembrar que existem altos e baixos. Claro que isso aí é indiscutível na vida da gente como seres humanos. E espiritualmente falando, não é altos e baixos. Cristão batizado, cheio do Espírito Santo, ele segue em linha com a palavra, mas a experiência, a vida vivida mostra que você não vive sempre o mesmo humanamente falando. Você passa por circunstâncias, você chora, você luta, mas internamente o Espírito Santo te dá o equilíbrio de você continuar na sua jornada sem negar a sua fé. Às vezes até a fé, a gente brinca, né? Às vezes a fé pode balançar a cabeça, mas ela tem um alicerce no coração. Então a fé às vezes ela pode balançar a cabeça, mas ela tem um alicerce no coração. Então Tiago, ele fala que a língua é esse fogo, verso 6, um mundo de maldade. Então, ele já começa mostrando os males da língua, os males de não controlar a língua. Porque as palavras elas podem começar como um incêndio pequenininho, mas veja, todo fogo precisa ser alimentado. Um fogo ele precisa de oxigênio, ele precisa de lenha. Se não tiver o oxigênio, você pode colocar fogo em algum lugar. Colocar fogo não, é só uma ilustração, viu? Mas se você colocar fogo num papel e colocar um copo por cima, o fogo consome aquele oxigênio que está dentro do copo e ele apaga. Porque não tem mais oxigênio para alimentar aquilo. A mesma coisa se você faz uma fogueira e você coloca algumas lenhas para iniciar e depois você não continua colocando lenha. Vai chegar uma hora que vai virar brasa e vai chegar uma hora que aquilo vai apagar. Porque sem a lenha o fogo apaga. Se não tiver maldizente, a contenda cessa. Provérbios capítulo 26, verso 20 e 21, se você quiser anotar aí para depois você poder ler depois, isso vai ser muito bom, muito edificante para você, que é o que nós estamos falando aqui. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda.
Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Eu estou lendo agora em Provérbios capítulo 26, versículos 20 e 21. Pega essa escritura, coloca ela numa folha bem grande, cola na porta da sua geladeira, que você que tem que abrir e fechar a porta da geladeira todos os dias, ou você que vai trabalhar de carro, coloca bem na porta do seu carro, bem no vidro da frente, que toda vez você tem que tirar, para deixar isso bem visível para você. Através da nossa língua, muitas vezes nós continuamos alimentando contendas. Nós alimentamos contendas. Depois nós vamos ver mais adiante que a língua ela tem essa capacidade. Depois a gente vai ver lá para o verso 9, na nossa próxima meditação de sábado próximo, que com ela a gente bendiz ao Senhor, né? Mas também nós amaldiçoamos as pessoas, nós causamos problemas com a nossa língua. Porque a gente vai alimentando. Você tem que tomar muito, muito, meus amados irmãos. Vamos agora a uma parte prática, né? Eu gosto de ir meditando e ir aplicando na nossa vida prática. Você tem que entender que não é tudo que vem à boca que deve sair da boca. E lembre-se, começa pequeno, começa com um comentário às vezes em casa, começa com um comentário com aquela irmã amada que você confia, que você gosta. Começa até mesmo contando um fato, fazendo uma narrativa de um fato, contando uma história, um fato. Olha, você ficou sabendo, é o famoso ficou sabendo. Ah, aconteceu. E aquela pessoa também tem outra pessoa amada, querida, que ela vai comentar. Ou às vezes ela vai levar aquilo para casa. Olha só, eu quero mostrar aqui, olha como que uma pequena centelha pode destruir uma cidade. Começou com você falando com uma pessoa na igreja, que você confia, aquela irmã amada ou aquele irmão amado. Você contando uma coisa que não deveria, que veio à boca, mas não deveria ter saído da boca. Depois aquela pessoa vai para casa. E aí a irmã comenta com seu marido, comenta com a sua esposa, ele é de confiança, meu marido sabia que fulana falou para mim hoje na igreja, me contou aquilo. Se fala, aí aquele marido vai comentar com aquele irmão amado que sempre o ajudou, que ajuda ele nas provações, nas lutas. E o irmão, então, você ficou sabendo, minha esposa comentou comigo, e aquele irmão vai levar para a esposa dele, ou a esposa dele vai levar, ou o esposo vai levar para a esposa. E aí, irmão, vira um circo. E todo mundo depois está sabendo da história. Então, o que começou com um pequeno comentário pode causar um grande problema e vir até destruir uma vida, como eu disse, ou um casamento, pela falta deste controle da língua. Ela é esse fogo que se incendeia, ela é esse fogo que se esparrama. E não começa grande, não, que começa pequeno. E olha o quão trabalhoso depois é para corrigir isso. Vamos nos atentar a isso. Você deve ser sensível ao que o Espírito Santo está falando nessa manhã. Tem pessoas que não têm esse domínio da língua, elas vão simplesmente queimando, jogando faísca por tudo quanto é lado. E depois que tudo se incendeia, mas não foi minha intenção, mas para apagar o fogo depois dá trabalho. E mesmo apagando o fogo depois, meus irmãos, fica a destruição. Animais são feridos, falando no natural, né? Animais são feridos, árvores são queimadas, plantações são destruídas. A imagem fica feia, todo mundo que vai falar, nossa, teve um grande incêndio aqui nesse bosque. Olha como o bosque era tão bonito, olha como que ficou feio. Até aquela terra se recuperar, até aquele bosque se recuperar, até voltar a ser o que era antes, o prejuízo já foi feito. Por isso que você tem que tomar cuidado com as suas atitudes, você tem que viver como Cristo. Em cada relacionamento com o nosso irmão. Então, marca aí, você vai anotar aí, para que depois você possa colar em algum lugar, Provérbios capítulo 26, do verso 20 ao 21, está ligado aqui a esse verso 6 de Tiago capítulo 3, verso 6. Você vai ligar as duas escrituras, para você nunca esquecer isso. Eu vou até ler novamente, para que a gente possa reforçar. Sem lenha, o fogo se apaga. Pronto.
E não havendo maldizente, cessa a contenda. Leva isso como uma lição prática para a sua vida. A Bíblia é prática. Senhor, eu não quero ser um incendiário. Eu não quero ser um maldizente, Senhor. Mas se chegar algo em mim, vai morrer em mim. Eu vou comentar com meu marido, com a minha esposa. Vai morrer em mim, Senhor. Deixa as coisas de erros, de falhas, de coisas do meu irmão morrer em mim, Senhor. Aqui ser o ponto final. Eu quero ser o ponto final das conversas. Eu não quero ser a vírgula e mais. Assim, quando você está escrevendo, você põe vírgula e continua às vezes escrevendo. Eu não quero ser só uma pausa. Não, eu quero ser o ponto final da história. E não ponto final para um novo parágrafo, não, mas é o ponto final daquela história. Não quero levá-la para frente. Eu não quero ser esse maldizente, mas eu quero que a contenda, quando chegar em mim, ela vai cessar. A fofoca, quando chegar em mim, ela vai cessar. O comentário ruim sobre o meu pastor, sobre alguma coisa, ele vai cessar quando chegar em mim. Porque eu quero ser o ponto final de toda a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha é para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas, brigas. Tem pessoas que elas são contenciosas. Já viu uma pessoa contenciosa? Tem pessoas que não pode ficar sem uma briga. Eu já vi pessoas assim, pessoas contenciosas. Elas não podem ficar sem uma briga, sem um litígio, sem uma disputa, sem uma contenda. Não pode. Ela sempre tem que estar ali contestando, ela sempre tem que estar numa rixa. Na verdade, ela tem que estar. A palavra mais bem aplicada aqui é isso mesmo, é contenda. Ela tem que estar em alguma contenda. Tem pessoa que não consegue viver sem uma briga. A nossa briga, irmãos, é contra o pecado. A nossa briga é contra Satanás, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É essa que é a nossa briga, não é contra a vida do irmão, da irmã, o que ele faz na vida particular dele, na vida particular dela, o que é isso? Não é isso, não. Não é isso. Não é essa batalha que nós fomos chamados a batalhar, não. Não, de maneira alguma. Não foi isso, não. Mas nós fomos chamados para uma batalha muito, muito maior. Nosso inimigo é Satanás e muitas vezes ele quer usar a nossa língua. Ele quer usar esse pequeno órgão para destruir, para acabar. E aí a gente vê que onde numa madeira não há fogo. Então você tem que ser o ponto final de toda contenda, desculpem. A animosidade, ódio, briga, ela deve desaparecer quando chegar em você. Não quero saber. Eu não quero ser um homem de contendas, que ama se entregar a contendas. Você é uma pessoa difícil de agradar, que gosta de acender conflito, que tem temperamentos desagradáveis, pessoas que gostam de provocar. Você sabia disso? Tem pessoas que gostam de provocar. E para nós, assim, resumirmos, né? Para não ficar só no verso 6, né? Esse versículo 6 de Tiago 3 rendeu para nós hoje, né? Mas só para a gente não ficar só nele, deixa eu finalizar com isso aqui. Tanto quem rouba quanto quem compra o roubado, sabendo que é roubado, que a gente chama de receptor, é culpado. Vou repetir de novo. Tanto quem rouba, quem compra o que é roubado, e a pessoa que compra o que é roubado, sabendo que é roubado, não por inocência, nem por nada disso, mas sabendo que é roubado, os dois são culpados. Os dois são culpados. Então, tanto aquele que está trazendo a maledicência para você, quanto você que está recebendo essa maledicência, sabendo que aquilo é errado, sabendo que aquilo é mal, sabendo que ele não deveria ter falado aquilo do seu irmão, aquilo deve morrer ali, deve devolver aquilo para a pessoa.
Não fique com nada que foi roubado de outro. Tem pessoas que roubam o caráter das outras, roubam a moral das outras, roubam a vida das outras, roubam o posicionamento dos outros, atacando lama, o nome, melhor dizendo, não posicionamento, mas o nome dos outros, sujando, jogando na lama, pisando em cima, falando até verdades mesmo, contando até coisas verdadeiras mesmo, mas para sujar, para ofender, são ladrões de caráter. São ladrões de moral. E aí eles pegam isso que ele roubou a moral do outro, roubou o nome do outro, roubou o caráter do outro e vem trazer para você. E você recebe aquilo e ainda passa para frente depois, causando mais e mais dano. Causando dano para a igreja, causando dano para o seu irmão, sendo que você já deveria ser perfeito, que isto é, ser maduro na fé. Ó, irmãos, quantas coisas nós temos que aprender, né? A língua, ela pode esquentar as coisas, né? A língua, ela pode esquentar as coisas. Mas vamos sair do verso 6 e vamos finalizar aqui, verso 7 e 8, você que gosta de acompanhar. Pois toda espécie de animais, agora nós saímos da figura do fogo e agora nós estamos indo para finalizar com a figura dos animais. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. Verso 7 e verso 8, nós lemos. Provérbios 17, 27 diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. O longânimo é grande entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. Amanhã na nossa escola dominical, nós vamos falar um pouco sobre isso. Se você quiser nos acompanhar, é transmitido aqui através desse mesmo canal, a partir das 8h30 da manhã, se Deus nos permitir. Nós vamos falar um pouco sobre também essa questão do domínio da língua na nossa preleção da escola dominical. E agora, não só o fogo, né? O fogo não apenas começa pequeno e depois ele espalha, gera calor e contamina, mas o fogo ele queima, ele fere, e nossas palavras elas fazem o mesmo. As nossas palavras elas ferem, elas magoam. E a língua, ela não é apenas semelhante ao fogo, mas ela também é como um animal perigoso. É uma fera inquieta. É um mal contido. Eu não sei onde eu estava lendo que falava sobre isso, que é um mal contido, que procura sua presa e depois a ataca e mata. Então ela fica ali coçando, ela tem o seu veneno, é como uma cobra que fica enrolada esperando para dar o bote, esperando a sua presa passar, esperando para ver a vida do irmão, esperando para ver a vida da irmã, para ver a vida do pastor, dos filhos do pastor, para poder pegar o erro. São pessoas que só sabem olhar para o errado. Nunca podem ver a graça, a misericórdia, mas só conseguem ver a lei, o juízo, a condenação. São esses animais peçonhentos que têm o seu veneno, que pica as pessoas. E ela injeta esse veneno em você que está ouvindo, em você que está recebendo. Ela vê aquilo e vem com aquele veneno da vida alheia e pica você. E você pica o outro, e as pessoas vão tendo vidas, vão morrendo aos poucos, porque esse veneno não mata rápido, não. Assim como os animais são venenosos, a língua também é. Ele é um veneno, ele trabalha de modo oculto, lento, mas ele vai te matar. Quanto veneno? Quantas vezes uma pessoa maliciosa, ela pode injetar um veneno em uma conversa? Às vezes, para chegar numa pessoa que ela quer ferir, ela usa você. E sabe que você vai falar para ela que você também é fofoqueiro, você é maldizente, causando dano. Às vezes o pastor usa a escola dominical para causar estrago na vida de indivíduos, de família. E às vezes da igreja inteira, com um pastor linguarudo que não sabe guardar segredo pastoral, mas vai no púlpito e solta tudo aquilo, descarrega, não no sentido de ajudar, de ilustrar, mas citando nomes, citando casos e destruindo. Mas
A língua pode ser domada e o fogo pode ser controlado e até apagado. E a nossa língua, assim como ela é uma parte, tem esta parte má, ela também tem a parte boa. E nós vamos ver depois, a partir do verso 9, os dois contrastes da língua que Tiago nos fala. Que Deus possa os abençoar, meus irmãos. Vamos orar, amado Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor, por esta pequena e simples meditação que possa ajudar a cada um que ouvir, Senhor, a pedir a Ti para não ser maldizentes, mas para buscar mais e mais do Teu Espírito Santo. Senhor, que a Tua palavra possa curar, que a Tua palavra possa libertar, que a Tua palavra possa fortalecer, ó Deus. É o que nós humildemente Te pedimos, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja.